foi divulgado hoje o relatório oficial final da CPMI do dia 8 de janeiro. E, para surpresa de um total de 0 pessoas, o Jair Bolsonaro foi denunciado, apesar de não estar no Brasil naquela data, né? Ele foi considerado o autor intelectual dos atos golpistas. A notícia boa é que nós já sabemos quem ocupará a próxima cadeira que vagar na Academia Brasileira de Letras. Será a senadora Elisiane Gama, que escreveu uma tremenda de uma obra de ficção. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o que pode acontecer, né, as consequências desse relatório fantasioso e também informação importante, tá, galera? A gente vai ter um relatório paralelo, tá, feito pela oposição. Esse sim vai trazer a verdade, tá? Quem divulgou isso foi o senador Magno Malta. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito de Israel, porque hoje um hospital na faixa de Gaza foi bombardeado e Israel está levando a culpa, né? Virou o malvadão. É assim que a imprensa tenta vender a história. Só que eu vou trazer aqui para vocês a linha do tempo do que de fato aconteceu. E vocês vão perceber que a culpa não é de maneira alguma de Israel. Tá? É uma armação atrás da outra, é uma sequência de fatos. Vocês vão perceber que ninguém quer saber de palestino. Tá? Mas antes, pessoal, 2 notícias rápidas aqui. A primeira é essa aí no canto da tela, né? Emenda Pix. Até ano passado a gente tinha o orçamento secreto. Antes de inventar essa história de joia, né? A cada 3 notícias que apareciam na mídia, pelo menos uma era orçamento secreto, é a corrupção do Bolsonaro, apesar dele ter vetado, apesar dele não controlar, né, esse tal do orçamento, mas jogaram na conta dele, né, e o Lula fez uso disso durante toda a campanha eleitoral. Pois bem, acabou o governo Bolsonaro, começou o governo ladrão, o espólio do orçamento secreto continuou sendo usado e inventaram a tal da emenda Pix, que é menos transparente ainda. Você não tem a menor noção do que está sendo feito com o dinheiro. Cai direto na conta e dane-se. Né? Transparência zero. E valores muito maiores do que aqueles do orçamento secreto. A imprensa divulga, né? A imprensa solta a notícia, mas não existe aquela crítica voraz que existia no governo do Biruliro, né? Porque a imprensa gosta de passar pano pro ladrão. Mas tá aí, né? Para as pessoas que se esguelavam chamando Bolsonaro de corrupto por conta de um projeto que não partiu dele, não era controlado por ele, e que ele vetou, né? Queria saber o que essas pessoas têm a dizer a respeito das emendas Pix. Outra notícia muito importante aí, pessoal, em julho desse ano, né? O Lula disse que a ciência e a tecnologia tinham voltado a ser a coluna vertebral do Brasil, do governo, né? Do Brasil. E ele deu muito destaque ali, pessoal, ao CAPES, né? Que é aquela bolsa de estudante e tal. Inclusive tá aí em destaque para vocês verem, né? Só que aí chega agora, vem a notícia de que ele cortou 116 milhões de reais deste mesmo orçamento, né? É aquilo, né, galera? Viva a ciência! A ciência de ter sido enganado. Vamos lá, vamos falar de Israel aqui, de coisa séria agora, tá, galera? Seguinte, um hospital em Gaza foi bombardeado, foi atingido. Existem informações aí, né, que a gente vê de um lado, né? Teria sido o próprio Hamas que teria bombardeado, né? E outro lado diz que foi Israel. Vamos supor aqui que tenha sido de fato Israel. Eu vou apresentar para vocês aqui a linha do tempo do que aconteceu. Tá? Antes do dia 14, Israel disse, evacuem os hospitais, porque a gente sabe que existem esconderijos secretos do Hamas embaixo desses hospitais. Né? Não é segredo para ninguém, nem para a própria esquerda, que o Hamas, né, os grupos terroristas, usam os civis como escudos humanos. Então, existem esses esconderijos embaixo dos hospitais. Israel avisou e deu dias e dias para que os hospitais fossem evacuados. Aí o cara da esquerda vai dizer, é muito fácil, né? Que coisa ridícula você evacuar hospital cheio de gente ferida. E eu vou mostrar aqui para vocês que a logística da evacuação nunca foi problema. Tá? O porta-voz do Ministério da Saúde do Estado, da Autoridade Palestina, né, disse que não evacuaria os hospitais, não cederia à pressão, nem que os hospitais caíssem em suas cabeças. Nós não vamos ceder, nós não vamos deixar o hospital e que se dane. Tá? Aí, esse mesmo porta-voz disse o seguinte,
A gente evacua tudo, se for aberto um corredor humanitário. Para a saída dos feridos em direção ao sul, em direção ao Egito, ao mesmo tempo em que liberarem suprimentos para Gaza. Tá? Essa foi a exigência do porta-voz do Ministério da Saúde para que os doentes ali, os feridos, fossem evacuados. Ou seja, não existia a impossibilidade logística de fazer essa evacuação, mas ele fez essas exigências. Tá? E elas não foram cumpridas. Ah, mas por quê? Foi culpa de Israel? Não, não foi culpa de Israel. A culpa foi do presidente do Egito, que não liberou a fronteira. E aí, pessoal, é que vem o fato revoltante, tá? Que é tudo que a gente vem dizendo aqui há muito tempo, né? Porque 2016, crise migratória, né? Um grupo terrorista, o Hezbollah, cria uma crise na Síria, e aí o que acontece? Pessoas migram não sei quantos quilômetros de distância caminhando para chegar até a Europa e pedir abrigo. Nessas horas, ninguém disse que aquelas pessoas, aqueles islâmicos, tinham o direito de ficar em suas terras, em seus países. Não, vão para a Europa. Não tem apego nenhum, né, a seus países de origem. Agora, um outro grupo islâmico, o Hamas, né, terrorista, causa o caos novamente. E aí, quando os palestinos, as pessoas desse país que nem existe, né, ao contrário da Síria e daqueles outros países que foram prejudicados em 2016, querem migrar para o sul em direção ao Egito, sabe o que o presidente do Egito diz? Vamos ler aí. Segundo o jornal britânico The Guardian, o governo egípcio teme que uma autorização indiscriminada para que palestinos saíssem de Gaza rumo ao norte do Sinai, ou seja, o sul de Gaza, né, ali na fronteira com o Egito, provoque uma migração em massa dos 2 milhões de habitantes da faixa. O presidente, Abdel Fattah al-Sisi, disse na semana passada que um assentamento permanente dos palestinos poderá levar Israel a controlar permanentemente a faixa de Gaza. Abre aspas aí para o presidente do Egito. O Egito não vai permitir a liquidação da questão palestina às custas de outrem. Não haverá leniência nem desperdício da segurança nacional egípcia sob qualquer circunstância. E o que vocês concluem? Qual a interpretação de vocês? Os palestinos que se virem, problema não é meu, não vou receber palestino nenhum. A Europa recebeu em 2016. Hoje, né, paga um preço altíssimo por conta disso. Mas a gente está falando de um continente, em sua grande maioria, cristão. Os egípcios são islâmicos, assim como são os palestinos. Tá? E mesmo assim o Egito disse, não vamos receber. Por quê? Porque a gente vai prejudicar a nossa própria segurança. Hoje eu mostrei para vocês o que aconteceu na Bélgica. O terrorista tunisiano, né, que foi assassinado, foi morto hoje pela polícia assassinado. Ele assassinou 3 suecos, torcedores de futebol, teve seu pedido de asilo negado em 2019. O governo belga não o expulsou, não o deportou. 4 anos depois, o cara estava lá ilegalmente durante todo esse tempo e cometeu esse atentado terrorista. Agora, o Egito não vai fazer isso. Não quis abrir a fronteira. Por quê? Porque não quer que os palestinos deixem a faixa de Gaza. Não querem entregar o território para Israel, porque é do interesse, né, do Oriente Médio como um todo, né, dos islâmicos como um todo, que exista essa sombra fungando no cangote de Israel. Não o povo palestino, é o Hamas, que depende da existência do Estado palestino para continuar operando. Pois é isso. Então, para vocês entenderem, tá? Israel avisou, nós vamos bombardear, né, e os hospitais podem ser atingidos. O porta-voz do Ministério da Saúde, da autoridade palestina, disse o seguinte, nós não vamos sair daqui, tá? Nem que os hospitais caiam em nossas cabeças, a não ser que abram um corredor humanitário para a gente poder transportar essas pessoas em direção ao Egito. Aí o presidente do Egito diz, não, a gente não vai abrir a fronteira porque a gente não quer a imigração de palestinos. A gente não quer receber os palestinos. A gente quer que eles fiquem ali onde eles estão, para que Israel não ocupe o espaço. É a mesma coisa que disse o rei da Jordânia, como mostrei para vocês no primeiro vídeo de hoje. Então vocês percebem que é um empurrando o problema para o lado do outro. Cadê a união dos islâmicos? Na hora de ajudar os irmãos, de oferecerem um pedaço de terra pequenininho do tamanho de Gaza, para eles se assentarem, ninguém quer. Porque eles sabem
que junto com os palestinos vem o Hamas. Então, Israel que se vire, a Europa que se vire, os Estados Unidos que se vire, e né, a gente tem recebido denúncias, várias delas, de que tem muito muçulmano chegando no Brasil, principalmente no Nordeste. Tá? Então, o Brasil, que até um tempo atrás estava livre disso, vocês podem começar a se preocupar porque o bicho vai acabar pegando para o nosso lado também. Tá? Então tá aí. Quando vierem com esse papinho aí de hospital, de Israel, todos os fatos estão aí para vocês, tá? Com as matérias, é só printar e mostrar. Israel fez o que podia e o outro lado não colaborou. Essas mortes estão na conta do governo egípcio e da autoridade palestina. Tá? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje, o relatório do 8 de janeiro. De antemão, pessoal, a gente vai ter um relatório paralelo, tá? Quem faz esse relatório? Os membros da oposição que participavam da comissão. Sempre bom lembrar que em um dado momento houve ali uma manipulação. Né? Isso foi muito mais gravoso na CPI do MST. Ali foi uma coisa absolutamente descarada. Né? A gente tinha o domínio da CPI e o Partido Republicanos, né? E um outro partido, se não me engano foi o PP, eles mudaram os seus membros que faziam parte da comissão e foi a partir daí que a comissão degringolou. Né? Nessa aqui houve algumas coisas nesse sentido, mas como a gente já não tinha maioria, não fez muita diferença. Mas questões de combatividade ali pode causar um problema ou não. Né? Enfim, tá? O que interessa é o seguinte, eles sequestraram uma CPMI que eles nunca quiseram, porque eles tinham medo da verdade. A única solução para isso foi conseguir a maioria e assim dominar. Colocaram uma cupincha do Flávio Dino, um dos investigados, para ser relatora. Colocaram uma pessoa, né, que a princípio foi vendida a ideia de que ele era isento, mas depois a gente viu que no transcorrer da CPMI, ele estava fazendo o jogo, estava usando a posição que ele estava ocupando para ganhar capital político. Olha só, estou falando do Arthur Maia, né, o presidente da comissão. Olha só, né, chegada aqui, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas rola o ministério, rola isso, rola aquilo e tal, e o cara foi empurrando com a barriga. Né? Ele dava muito mais carcada do lado da oposição do que do lado da situação. A gente viu ali vários arranca-rabos sempre em favor do governo. Né? Mas, enfim, o que é o relatório, né, oficial? O paralelo a gente vai descobrir daqui a pouco, de acordo com o Magno Malta, é uma bomba. Mas o que é o relatório oficial? É uma peça de ficção criada, né, supostamente pela Elisiane Gama. Eu não acredito que ela tenha capacidade cognitiva de fazer um relatório, né? Mas, enfim, a autoria, né, foi dada a ela. Que é uma peça de ficção. Tá? Eu vou mostrar aí 2 prints para vocês de 2 publicações no Twitter, uma do Nicolas Ferreira e a outra do André Fernandes. Só para vocês terem uma noção da coisa. Primeira do Nicolas. Né? Todos nós já sabíamos, mas vai alguns fatos sobre o relatório imparcial, entre aspas, da Elisiane. Ele cita Bolsonaro 835 vezes. Bolsonarista, 108 vezes. Bolsonarismo, 32 vezes. Comissão, G. Dias e Dino, 0 vezes. Aí o do André. No seu relatório, a senadora Elisiane Gama não indiciou o general G. Dias, que estava com os vândalos no 8 de janeiro em clima de harmonia, mas indiciou Jair Bolsonaro baseada em uma entrevista que Bolsonaro deu em 1999. Isso aí resume bem o que é esse relatório da Elisiane Gama. Gente, o Bolsonaro não era mais presidente. O Bolsonaro não estava no Brasil. O Bolsonaro, em momento algum, incitou ninguém nem a ir para a frente do quartel. Não existe uma citação, uma vez, em que o Bolsonaro tenha aberto a boca e tenha dito: vamos para a frente do quartel. Vamos pedir isso. Vamos pedir aquilo. É a mesma coisa da campanha do Pix. As pessoas dizem, mas por que o Bolsonaro... Gente, não foi o Bolsonaro que pediu, deram o Pix dele e a campanha foi feita. Ali é a vontade dele. O que aconteceu ali, nos quartéis, não foi a mando do Jair Bolsonaro. A pessoa atribuir a ele a autoria intelectual daquilo ali é esticar demais. Assim, não é nem questão de esticar demais. É tão doentio, né, que chega a ser patológico. É você acreditar realmente que aquela tua fantasia, que aquela tua obra de ficção será considerada... É como você escrever Nárnia, né, um livro, Nárnia, ou então o Senhor dos Anéis,
e as pessoas acreditarem que tudo aquilo é verdade, que um gibi do Homem-Aranha é verdadeiro, que existe uma pessoa que tem superpoderes, né, de aranha, que sai por aí se pendurando nos prédios com teia. Né? Que existe o Thor, é um deus de Asgard que chega aqui com um martelo mágico, né, tacando trovão e raio para tudo quanto é lado. Que existe o Capitão América, que ficou preso no gelo durante 4 décadas e depois ressuscitou, né? Tem super força. Joga um escudo para tudo quanto é lado, o escudo sempre volta para a mão dele. Que existe o Homem de Ferro, o cara que tem uma armadura ali super tecnológica, né, que dá a volta na Terra em 3 horas. A obra, o relatório da Elisiane Gama, ou de quem quer que tenha escrito isso aí, é nível Marvel. É nível Senhor dos Anéis. É nível Nárnia. É nível Turma da Mônica. É uma vergonha para o Congresso brasileiro. Uma vergonha absoluta. Eles sequestraram algo que derrubaria o governo. E para conseguir justificar isso, precisaram criar uma narrativa mentirosa, falaciosa, desavergonhada. A credibilidade que esse relatório tem, como eu disse nas minhas redes sociais, é a mesma de uma joaninha dando aula de astrofísica. Porque a Elisiane Gama tem a capacidade cognitiva de uma ameba, de um ácaro. A moral de uma coxinha de galinha. Ela combinou pergunta com G. Dias, que ela cita, assim como cita o Flávio Dino no relatório, mas não denuncia nenhum deles. Ela não denuncia o cara que estava lá dentro, distribuindo água para os invasores, e denuncia o cara que nem no Brasil estava. Outro dia, pessoal, a gente teve, 2 dias atrás, eu nem comentei em vídeo, vou comentar agora. O Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, foi acusado de ter fotos de Hitler no seu celular. Será coincidência isso acontecer justo agora que a esquerda está se mostrando aí antissemita? Estão se mostrando os verdadeiros nazistas da história? Eu tenho foto do Lula, do Alexandre de Moraes, do Luiz Roberto Barroso, do Geraldo Alckmin, da Elisiane Gama. Tenho foto do Ricardo Noblat. Tenho foto de um monte de... Da Anitta, eu tenho foto da Anitta no meu celular. Eu sou fã de todas essas pessoas. Quer dizer que se eu tiver uma foto, um meme, como aquele que circulou recentemente do Hitler, com a faixa do Hamas na cabeça, eu sou fã do Hitler? E é assim que a esquerda vai construindo narrativas. Mentindo, mentindo, mentindo e criando obras de ficção. Então, a minha sugestão aqui para vocês é ridicularizar as matérias que falam a respeito desse relatório na base da brincadeira, da sacanagem, do sarcasmo, da ironia. E vamos aguardar, como prometido pelo Magno Malta, pelo relatório paralelo. E aí nós teremos informações que, infelizmente, não foram mostradas durante as sessões da comissão. Importante lembrar que a deputada distrital Paula Belmonte conseguiu a quebra de sigilo telemático da Ana Priscila, que não foi ouvida na CPMI, assim como Flávio Dino não foi. Então, eu tenho esperança, gente, que essas informações sejam compartilhadas com os parlamentares da oposição e eles possam incluir isso no relatório paralelo. Um forte abraço, a gente se vê por aí.